Esse ano, eu saí de casa e falei para minha esposa, quero ver se Deus permite ainda que eu complete 40 visitas à Irmã Maria. Na minha jornada de percorrer centros, eu não sou dos que percorri mais centros em São Paulo. Tem expositores tipo Manolo Quesada, que vocês imaginam o número. Eu estou beirando os 400. 400 casas espíritas eu já visitei, em São Paulo e em outros lugares. Mas a casa espírita que eu mais estive presente foi a Irmã Maria. Eu não sei se eu estou pela 36 ou 37. Quero ver que se esse ano eu chego às 40. Então, vamos lá. Nós estamos aqui hoje como vitoriosos, porque conseguimos vencer a preguiça, o comodismo e chegar até aqui. Mas isso é o tema que nós vamos conversar com vocês hoje. O poder da vontade. Por que nós viemos à Casa Espírita hoje? Porque nós exercemos o poder da vontade. Então, para a gente conversar hoje à noite, vamos entender. Vontade é de Deus. E do homem? O homem tem vontade? O homem tem desejos. Não hoje, né? Porque está muito quente, de comer o chocolate. Mas nós temos vontade de sorvete. Tanto que vocês, quando passarem por aí, vocês olhem as sorveterias e vejam como é que estão de pessoas. Então, nós vamos conversar sobre arquivo vivo e arquivo morto. Sobre valores, força espiritual, polaridade, autoestima, resiliência e, principalmente, esforço pessoal. Olhando para esse desenho, o que vocês lembram? Davi e Golias. Esse ganhou desse? Não, esse ganhou desse. Sim. Mas se nós pensarmos, olhando para um e para o outro, antes de ver o resultado, o que nós pensaríamos? A história se procedeu assim, antes de chegar a esse contexto. Os judeus lutavam com outra tribo, os hititas. Só que existia uma diferença entre eles. Os judeus, na maioria, 1,60 m. Os outros, 1,80 m. E correspondente ao peso, de uns 80 quilos, mais ou menos. Esses aqui, eles eram mais numerosos e eles tinham o conhecimento do metal. Eles tinham tecnologia. Então, eles já tinham armas. No combate entre um e o outro, qual que nós acreditaríamos que sairia vencedor? Então, foi-se discutido entre os reis dos dois povos que se selecionasse um soldado de cada lado e o confronto morreria ali. Quem ganhasse, a tribo toda seria vitoriosa. Para os outros não foi muito difícil escolher. Eles tinham quem? Golias. E entre eles pensaram e falaram, vamos escolher esse aqui, que se morrer ninguém vai sentir falta dele. E levaram o Davi. Mas o Davi tinha o quê? O poder da vontade. Ele era fiel a Deus. Ele acreditava na presença do Senhor em todos os momentos de sua vida. E ele foi para o combate levando Deus do seu lado. E foi o vencedor. Então, todos nós poderemos ser esse, se executarmos a nossa vontade. E ele, depois, vocês sabem que quem agrada muito, na vida nós não podemos ir mal. Não podemos ir muito bem também. Então, a gente tem que ser mediano. E ele começou a agradar mais. Tem um fã-clube, né? Um WhatsApp, todos aqueles negócios vocês conhecem. Hashtag hoje, né? Bonito. Hashtag, né? Aí o rei Saul se incomodava com ele. E ele passou a ser perseguido. Escondido numa caverna, exercendo a sua mediunidade, ele escreveu um texto que todos nós falamos. Vocês lembram? O Senhor
nada me faltará. Mas se nós falarmos em poder da vontade, será que nós devemos hoje ainda continuar falando, nada me faltará? Ou já podemos modificar isso? Poderemos dar um passo à frente e falar, nada me falta? Estamos mais fiéis ao Senhor? E na época da tecnologia, tudo moderno, poderemos ir um pouco mais além? O Senhor é o meu pastor, Ele está sempre comigo. Aí nós estaremos exercendo o nosso poder da vontade. Autoestima. O que é a autoestima? Quem que olhou hoje no espelho e falou, você é o cara? Tem alguém que está com cabelinho novo, pintado, que vocês viram todo arrumadinho, que fez isso. Então, o que é autoestima? A gente olhar para o espelho e dizer, você é o cara. Porque nós estamos acreditando em quem? Em Deus. Estamos nos valorizando. Força espiritual. Muitas vezes nós temos bastante dificuldade em conseguir resultados melhores porque nós esquecemos disso. E nós temos. Então, grandes são aqueles que sabem que a força espiritual é muito mais poderosa do que qualquer força material. E nós, às vezes, não temos essa, tentamos conseguir quando aquela está dentro de nós. Então, é preciso ter fé. A fé resolve. Valores, poupança espiritual. Quando nós falamos em valores, é aquilo que a gente faz segunda-feira de manhã. Vai ao banco fazer o quê? Puxar o extrato. Mas nós temos essa aqui, poupança espiritual. Todos nós vamos construindo. Cada um de nós que veio até aqui hoje receberá um bônus hora. Todos. Independente do trabalho que nós executarmos, estaremos fazendo isso. O ensinamento do Velho Testamento, em Provérbios, diz assim, eduque a criança no caminho em que deve andar até o fim da vida, não se desviará dele. Então, nós procuramos dar coisas materiais para que ele se desenvolva. E o principal que a gente poderia oferecer a eles é capacitação. Ensiná-los ao caminho correto, que no momento onde eles terão que tomar a decisão, eles estarão capacitados a exercer essa decisão. Como é que nós nos movimentamos? Pelo pensamento. Pensamento é energia. Nós nos movimentamos através do pensamento. E vivemos num mar de energia. Então, hoje precisamos controlar o nosso pensamento. Vocês já viram que o cachorro está sempre sorrindo? Por que ele sorri? Ele não pensa. Então, ele não tem essa dificuldade, mas nós temos. Resiliência. Já ouviram essa palavra? Então, olhem aqui. O que aconteceu com essa flor? Ela desenvolveu aonde? Num lugar sem condições. Mas ela teve a vontade, a força da vontade de fazer isso. Então, resiliência é um aspecto psicológico. Quando nós recebemos uma provocação, como é que nós reagimos? Eu não levo desaforo para casa? Seria isso? Mas o que é? Resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, sem entrar no surto psicológico, sem nós sentirmos isto. E eu vi uma definição, viu, Tânia? Interessante, né? Resiliência é quando você faz uma besteira, né? E ainda consegue se manter de pé. Isso é uma resiliência. Nós sofremos o impacto, mas voltarmos à condição anterior. Nós vamos falar para vocês de polaridade, vibrações e frequência. Isso é uma cena comum.
uma foto que não mostra nada de diferente. É isso? Eu agora peço ajuda de vocês. Se nós olhando para isso, o que nós estamos vendo? Não vamos olhar só no primeiro plano, né? Vamos olhar para a foto. Vamos pensar um pouquinho no Evangelho. O capítulo que mais nos chamará a atenção. Que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita. Que mais? Que mais poderia ser? Vaidade. Vamos ser generosos? Caridade? Bom, essas mãos, elas estão pedindo ou estão ofertando? Ofertando, pedindo, os dois. De toda forma, é uma expressão de caridade. Esse, ou bem ou mal, ele aproveitou a oportunidade da prática da caridade. E fez. Agora, esse talvez esteja oferecendo para esse, o contrário, a oportunidade da caridade. Quantas vezes aquele que está à nossa frente está nos auxiliando, e não nós a eles. Então, o cuidado que nós temos que ter. Vibrações. A gente fala em vibração musical, frequência, maravilha. Intensidade, todos nós sabemos isso. Quantos tipos de vibrações nós temos? Olha a cola, hein? Quantos tipos de vibrações nós temos? 2. Quais são? Quais? Olha lá, polaridade. Positiva ou negativa. Não tem outra. Então, nós já sabemos isso aqui. O que implica a vibração? Pensamento, companhias, músicas, TV, ambiente, fala e gratidão. Controle do pensamento. Veja a responsabilidade que nós temos perante o pensamento. Companhias. Nós escolhemos as adequadas? Músicas. Que tipo de música que nós escutamos? Entendam bem aqui, né? Na música tem polaridade. Tom maior e tom menor. Tom menor, normalmente, é música para baixo. Qual que nós escolhemos? Quais programas nós escolhemos na TV? Como é que está o nosso ambiente doméstico? Nós somos acumuladores? Estamos guardando coisas desnecessárias? Estamos colocando as nossas coisas no lugar? Mantendo uma ordem em casa? E a fala? Por que nós temos tantos problemas de relacionamentos? Modos de dizer. E eu já contei para vocês a história do modo de dizer. Nós temos que tomar cuidado como nós falamos as coisas, como nós citamos. E principalmente isso, gratidão. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem chegou aqui hoje e agradeceu a Deus pelo fato de ter conseguido chegar até aqui? Maravilha, hein? Deus abençoe a todos. Estou surpreso. Quem que agradeceu a comida que comeu hoje? Melhorou. Entendeu? Então, isto é gratidão. Quem falou bom dia aos de casa hoje de manhã? O seu povo está afinado, hein? Estou gostando, hein?
arquivo morto e arquivo vivo. Qual deles nós usamos no nosso dia a dia? Vocês lembram que eu falei que nós somos preguiçosos? Quando nós somos convidados a dar uma resposta a alguma questão, nós vamos buscar lá no Google, não é? E buscamos no nosso arquivo morto ou no nosso arquivo vivo as respostas. Nós aprendemos tudo por fragmentação. Fragmentar o computador, o que significa? Tirar aqueles pedaços perdidos, né? E o que nós fazemos no nosso computador? Nós buscamos as respostas aos pedaços, porque nós somos preguiçosos. Então, nós buscamos mais este do que este. Vamos lembrar, fazer um teste de memória? Todo mundo aqui tirou carta de verdade, lá foi lá na escola certinho, ou foi pela internet? Todo mundo tirou carta certinho? Então, vocês imaginem uma rotatória, sabe o que é? E uma rotunda. Que o português lá do meu GPS, ele fala em português de Portugal, né? Então, ele fala, vire a terceira na rotunda. Então, na rotatória, 2 carros, nós estamos dirigindo um carro. Então, chegam 2 carros ao mesmo tempo na rotatória, mesmo tempo. De quem é a preferência? A resposta está aqui ou está aqui? De quem é a preferência? Não, chegou junto. De quem? Isto. Porque no Código Penal, aqui está escrito isso, viu? Se houver uma batida, vai prevalecer dessa forma. Mas nós nos baseamos aqui. Agora, sendo espíritas e querendo praticar a caridade, de quem é a preferência? Sempre do outro. Não vai ter problema nenhum na vida. Então, quem olha para o passado vive com saudade. Quem olha para o presente vive. Quem olha para o futuro vive com ansiedade. E nós escolhemos aonde nós queremos nos situar. Esforço pessoal. Para vir aqui hoje na Casa Espírita, quem se decidiu e veio sozinho? Quem precisou chamar a tia, a avó, o sobrinho, não sei o quê, para vir? Então, olha bem lá, quantas pessoas você está vendo com ele? Só ele. Quantos espíritos aqui estão vindo com ele? Então, a caminhada é solitária. É o esforço pessoal que cada um tem que ser. Por si, a sua evolução é por si mesmo. Só depende de nós. Nós precisamos trabalhar para evoluir. Essa é uma história da cadeira de rodas, né? Para ser um vencedor. O que ela nos conta? A história de uma menina que nasceu sem condições de andar. No tempo se chamava raquítico, né? Que era um termo horrível que se usava, toda deformada. Mas ela não tinha nem o apoio e o reconhecimento da própria mãe. E ela ouvia a mãe conversando com as visitas, dizendo, coitada da menina, né? Nunca vai casar, nunca vai ter filho, que futuro que vai ter? Nós estamos falando de esforço pessoal. A menina, ouvindo isso, o que ela poderia decidir? É o que minha mãe fala, ou eu não vou ser nada disso. E o que ela preferiu? Não ser nada disso. E ela se desenvolveu. Cursou uma faculdade, casou e teve 4 filhos. O que ela exerceu? O poder da vontade. Sem depender de terceiros. Por si só e com
Deus. Ela fez o trabalho. O que ela foi? Se tornou uma vencedora. Essa é a história da águia e do rato. Vocês já devem ter visto bastante isso. O rato caminha por onde? Na terra, no baixo, na materialidade. E a águia? Ela voa acima das nuvens. E solitária, hein? E o que nós escolhemos? E aí eles contam, né? Interessante a história de um taxista, que não lhe faltavam clientes. Embora os outros do ponto falavam que a situação estava difícil, era crise, né? Ele falava não. O carro dele tinha suco, tinha água mineral, era perfumado, ele colocava jornais no chão, sempre, o carro era limpo. E aí? Quando nós chegamos para escolher um carro no ponto, qual que nós preferimos? Nós vamos escolher. Tanto que depois ele não precisava mais ficar no ponto, porque ele já tinha solicitações constantes. Então, nós escolheremos, através do poder da nossa vontade, estarmos aqui ou aqui. Depende de nós. Esse é um amigo da gente, que foi um trabalhador incansável da doutrina espírita. Um dos maiores médiuns que eu conheci. Hoje não se fala tanto de médium ostensivo, né, Tânia? Nem tem mais, né? Então, isso era considerado um médium ostensivo, da psicografia e da fono. Ele fazia as duas, psicofonia e psicografia. E assim, todo o trabalho que se participava com ele, ele tinha esta facilidade. Fator surpreendente de conhecê-lo assim, mais no dia a dia. Ele falava sempre no mesmo tom de voz. Dos 25 anos que eu convivi com ele, na doutrina espírita e no trabalho material, eu ouvi alterar a voz 2 vezes. Uma foi na Santa Casa, mas uma nossa irmã, né? Mas era insuportável. Que hoje, o que nós devemos oferecer para ela? Orações, vibrações, né? Que nós falamos. Ela conseguiu tirá-lo do sério. E uma outra vez, um dos seus filhos, que hoje é um advogado considerável aí, também. Do resto, tudo em paz. O que ele tinha? Ele não reclamava. Não reclamava. Ele aceitava as dificuldades como degraus para a superação. E nós fazemos isso? Nós reclamamos. E esquecemos que 2 vezes também. Reclamar é pedir de novo. Quando nós reclamamos, pedimos em dobro aquilo que está nos dificultando. E nós falamos da gratidão. Quando nós agradecemos, a graça desce. Qual é o que a gente pratica mais? Nós reclamamos. Nós reclamamos. Aí vocês poderão dizer, quem é ele? Ele é sobrinho de Eurípides Barçanufo. Melhorou alguma coisa? Aí você vai falar para mim, Netânia, mas eu não sou sobrinha do Eurípides? E aí? Qual é a diferença que isso faz no nosso processo evolutivo? Nós poderemos evoluir da mesma forma. Depende de nós. Então, ele sempre tinha uma mensagem de otimismo, uma mensagem de carinho a todos que o procurassem. Hoje ele está com 87, ele vai fazer 88 anos agora, no mês de março. Só que ele teve um AVC uns 3 anos atrás, a espiritualidade o proibiu de exercer a mediunidade. E nas conversas entre nós que os conheceram bem, sempre tem o seguinte, que pena que a gente não pode perguntar para ele, faz falta, viu, Tânia? Mas que Deus o abençoe e continue.
Então, nós aprendemos com ele esse poder da vontade. Para vocês terem uma ideia, na ala que a gente executava lá na Santa Casa, tinha pelo menos 100 pessoas. E se fazia intervalos, não fora dos intervalos. Isso é normal nos trabalhos. Existe o professor titular, o doutor titular lá da Santa Casa. Quem que vocês acham que conseguia botar todo mundo para trabalhar? O professor titular, enérgico, gritava com todo mundo, ou ele falando manso? Ele conseguiu uma autoridade moral que nós não tínhamos como falar não a ele. Então, modos de dizer que ele executava, modos de dizer. Ele entrava na sala, muitos de nossos irmãos fumantes, e ele falava docemente: pessoal, nós temos nossos irmãos lá que chegaram aqui de madrugada, e eles precisam voltar para suas casas, precisam ser atendidos. Dá um jeitinho aí, vamos dar uma ajudada para os nossos irmãos. Quem tinha coragem de falar não para ele? Sem gritos, sem esforço, não esforço pessoal, sem esforço, né? Conseguia isso. Então, ele nos ensinou, né? Que o amor e o perdão constroem uma ponte para a eternidade. Nós temos Jesus, no nosso exemplo, como amor e perdão. Ele faz essa ponte para nós. E como nós poderemos trabalhar isso? Através do poder da vontade. Somos capazes? Por que falam para nós que nós somos indivíduos? Usa-se o termo, um indivíduo qualquer. Somos um indivíduo qualquer mesmo. Só qual é a característica que nós temos? Nós somos únicos. Ser únicos, filho de Deus. Não existirá outro indivíduo igual a nós. Então, nós somos insubstituíveis. Pode vir alguém e executar o trabalho muito melhor do que o nosso. Mas, mesmo assim, nós continuaremos a ser insubstituíveis. E, no começo, nosso irmão fez uma alusão, que é uma coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês. Chama-se humildade. Nós somos humildes? Quem é humilde? Levanta a mão para mim. E olha lá, isso já passou dos 70, hein? Então veja a experiência dele mais do que a nossa. Quando alguém buzina no carro de trás, você está dirigindo, o que você faz? Não fala a palavra nem faz o gesto. Por que nós reagimos tão violentamente quando alguém buzina no carro de trás? Por quê? O que está faltando em nós? Antes, qual que é? Humildade. Sem humildade, nós não teremos nenhuma das potencialidades da alma. Vamos recordar, não só da comilança do mês passado, vamos lembrar de Jesus. O que ele mostrou no seu nascimento? Quando ele nasceu, ele foi colocado aonde? A gente usa um termo bonito para falar qual é? Manjedoura. Mas o que é uma manjedoura? É um coxo. Coxo. E veja, Jesus não foi chamado por uns de o príncipe, por outros do rei dos reis, mas ele foi depositado aonde? Num coxo. Vamos lembrar, o coxo servia para quê? Colocar comida para os animais. Na época, principalmente, o que era colocado lá? Sal.
símbolo de sabedoria. Então, o que ele trouxe? A sabedoria. Dentro dessa sabedoria que ele trouxe, veio a primeira lição que ele nos ensinou. A lição da humildade. Humildade, palavra que vem do latim humus, significa terreno fértil. Tanto que, na escola da minha esposa, deram lá um vasinho, né? Pequenininho, para que cada um plantasse, né? Desenvolvesse aquilo lá. E ela achou engraçado, né? E fuçando lá naquele humus, ela achou uma minhoquinha. Estava viva. E foi lá tratando da plantinha com carinho, hoje ela já está desse tamanho. E foi mesmo, viu? Desenvolveu. Porque o que aquela sementinha, quando ela colocou naquela terra, encontrou? Humus significa terreno fértil. Nada se desenvolverá se nós não formos um terreno fértil. Então, precisa a Tânia combinar com o Manolo Quesada, lembram dele? Para ele vir e falar aqui de todas as potencialidades da alma. Mas para vocês virem a palestra dele, venham preparados com humildade em alta. Senão tudo aquilo que ele vai falar para vocês não vai florescer. Entendeu como funciona? Então, por que nós reagimos à buzinada no carro de trás? Porque nós não temos humildade. Agora, veja bem, hein? Você vai sair daí e vai atravessar a rua. Aquela história que eu sempre conto, hein? Vai passar um motoqueiro desvairado e fala, sua coroa, para lá, larará, tal, né? O que você vai responder? É isso aí. Aprendeu. Então, você desenvolveu a humildade. Entendeu como funciona? O que é a humildade? Ela foi agredida. Então, ela teria a justa condição de devolver o elogio? Teria. Mas ela não fez. Isto é humildade. Que nós precisamos desenvolver. Trabalhando o quê? O poder da vontade. No poder da vontade, ele nos impedirá de fazermos escolhas inadequadas. E na maioria das vezes, o que nós fazemos? Falamos sem pensar, agimos sem pensar. Provocaremos feridas tão profundas que serão de difícil cicatrização. Se você deu essa resposta para o motoqueiro que é seu irmão, quanto tempo você lembrou dele depois? Nada. E aí? Se nós ficarmos insistindo, quanto tempo nós vamos lembrar? Quantos desafetos nós deixamos lá atrás? Vamos procurar ficar ligados a eles por quanto tempo? Então, essa é a instrução que nós temos. E depende de nós para que a gente consiga a paz. Só depende de nós. Ela está dentro. Mas nós ainda não estamos preparados para a pacificação. E vejam, não faz um mês ainda que o Natal passou. E pelo poder da vontade, nós poderíamos transformar todos os dias em Natal. Mas nós lembramos, no Natal, do banquete material. Esquecemos do banquete espiritual. E podemos oferecer um banquete todos os dias para nossos irmãos? Sejamos nós os banquete. Quando que nós poderemos ser isso? Quando nós fizermos algo de bom para alguém. E o que eu quero? Eu tenho vontade de servir ou tenho vontade ou desejo de ser servido? Na lição da humildade que Jesus nos trouxe, veio esse ensinamento. Nós queremos servir
ou queremos ser servidos? Quando servirmos, dependemos de nós mesmos. Quando queremos ser servidos, dependemos de outros. O que é melhor para nós? Servir. Mas vamos lembrar, como que nós poderemos chegar ao autoconhecimento? Leitura. Leitura traz conhecimento. Conhecimento traz autoconhecimento. Autoconhecimento trará libertação. Mas vamos lembrar do ensinamento de Kardec aqui. Antes de chegar na libertação, existe a humildade. Sem a humildade, nós não estaremos libertos. Isto depende de nós. Nós temos a possibilidade que essa casa abençoada nos oferece, de virmos aqui para o aprendizado. A vida nos oferece a oportunidade de executarmos o que aqui nós aprendemos. Mas sem a humildade, isso não será possível. E vocês vão lembrar de mim, que isso que eu falei para vocês é uma conversa. A prova é lá fora, hein? E é só botar o pé na rua para atravessar aí na frente, nós já seremos testados. Não vamos morrer tentando a nossa modificação. João Batista, o homem que clamava no deserto, ele falava, arrependei-vos para a mudança de comportamento. Mas ele já nos alertava na época que ninguém muda de improviso. Não é pelo que nós conversamos aqui, que nós vamos sair daqui inteiramente reformados. Mas, lembrando dos ensinamentos, vamos mudar antes, hein? Não vamos morrer tentando. Esperando que nós possamos estar realmente irmanados com a paz no coração. Vamos lembrar de um ensinamento que eu gosto de repetir. Paulo nos diz que quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Porém, a tudo suporta com fé, esperança e humildade. Isso Paulo já falava. Fé, esperança e humildade. Se a tudo suportarmos, esse amor durará para sempre. Se persistirmos, ele poderá nunca se acabar. Porque o amor e o perdão constroem essa ponte para a eternidade. Então, como nós vamos sair daqui hoje? Vamos buscar sair sorrindo. O sorriso é contagiante. Passem essa ideia adiante. Quando entrarmos em nossas casas, vamos entrar sorrindo. Porque poderemos ter lá pessoas que não concordam porque viemos aqui. E alguém poderá dizer a vocês, demorou, hein, hoje você atrasou. Vocês falam que foi a Tânia que falou demais. E aí está tudo resolvido. Vamos exercer o poder da vontade. Vamos trocar algumas coisas. Vamos trocar vaidade por caridade. Violência por paciência. Que tudo andará melhor. E vamos agradecer, manifestar a gratidão a essa casa espírita que nos acolheu. Os abnegados trabalhadores dessa casa que estão aqui à nossa disposição. Aos amigos espirituais que nos assistiram. Jesus que esteve ao nosso lado. Mas vamos agradecer principalmente a nossos pés, que nos trouxeram até aqui, não nos conduziram a lugares tenebrosos. Agradeço pela paciência, pela tolerância. Jesus abençoe a todos.